Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre exatamente as nossas necessidades e desejos, que tem a ver tudo no nosso orçamento. Se a gente tem um orçamento bem lá organizado, a gente consegue ter bem a relação entre as necessidades e os nossos desejos, que são extremamente importantes. Ou seja, a gente vai falar sobre economia e desperdício que a gente pode ter. A necessidade e o desejo que a gente tem, que são sinônimos, né? Entre o desejo e o desperdício, às vezes, e a economia e a necessidade. São exatamente, parecem ser antagônicos, mas eles são complementares dentro de uma vida financeira saudável. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre, relembrando os conceitos de necessidade e desejo de consumo, que não tem nenhum problema a gente ter desejo de consumo, é importante, só que a gente tem que saber quando a gente pode ter esses desejos de consumo. Reconhecer um consumo equilibrado entre a razão e a emoção. Não podemos simplesmente comprar e consumir apenas com a emoção. Temos que sempre levar a razão em conta, que é muito importante. E vamos analisar situações do conceito de troca intertemporal. Para quem não lembra, vamos relembrar esse termo que é extremamente importante e que tem tudo a ver na análise quando a gente vai fazer uma compra, que a gente precisa comprar principalmente de um bem de alto valor e que a gente não dispõe do valor integral para pagar à vista. Então, uma troca intertemporal, que é o quê? A gente analisar quais seriam as consequências dessa compra atual, neste momento, ou se a gente espera. E exatamente o equilíbrio das vantagens e desvantagens vão dar exatamente a nossa troca intertemporal, que é bastante importante para a saúde financeira. Hoje nós começamos aqui com o pensamento daquele livro que a gente sempre comenta, no Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala um exemplo hoje dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui e depois a gente discute. Nos Estados Unidos, os pobres e a classe média frequentemente compram itens de luxo, como casas grandes, diamantes, peles, joias e barcos, porque desejam parecer ricos. Parecem ricos, mas na verdade estão se afundando em dívidas. Na verdade, porque o crédito lá é muito fácil de ter crédito, muito fácil. Então, qualquer um pode ter um carro de luxo e uma casa muito boa. Só que o que acontece? Eles vão ter dívida durante muitos anos e até mesmo por décadas, né? Ou seja, parece ser rico, mas estão com uma dívida extremamente grande. Então, a gente tem que saber equilibrar exatamente os desejos e as dívidas que a gente vai ter para alcançar aqueles desejos que são bastante importantes também dentro da nossa satisfação pessoal. Então vamos refletir o seguinte: o exemplo trazido pelo livro do Pai Rico e Pai Pobre é de que as pessoas consomem por necessidade ou por desejo. Será que há necessidade de ter uma casa muito grande? Não, é um desejo. A necessidade é uma moradia, que essa moradia você podia adquiri-la, né, casa própria, ou poderia até mesmo alugá-la. Às vezes, alugar é mais vantajoso do que adquirir. Vai depender do que isso faz peso dentro do seu orçamento. Então, você precisa se conhecer muito bem. E a realidade que é para mim, provavelmente não vai ser para você. Então, por isso, é muito pessoal o entendimento da sua saúde financeira. Vamos ver aqui uma atividadezinha para a gente pensar. Fazer uma lista de 5 coisas que você considera que seja uma necessidade e uma que você considera que é um desejo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu vou preparar a minha lista. E vocês comparem com a minha lista com a lista de vocês, das necessidades e do desejo. Um tempinho para vocês resolverem isso.
Tenho certeza que a lista dos desejos foi enorme aí, né? A minha não é tão grande assim, mas a gente tem que lembrar, né? O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que precisamos e não podemos ficar sem. Já o desejo envolve aquilo que queremos, sonhamos e que temos interesse, porém, ele não é necessário. Sem aquilo a gente conseguiria viver tranquilamente. Vocês fizeram a lista de vocês pensando nisso? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui o que eu pensei, minha lista. Necessidade: alimentação, moradia, transporte, roupa e saúde. São 5 exemplos de necessidade. E de desejo: comer em restaurante, uma saudade, né? Estamos com bastante, adoro fazer aquele roteiro gastronômico, não sei se vocês, né? Mas eu adoro, é um desejo meu, e mais que eu gostava de fazer, ultimamente não tenho feito, né? Mas é um desejo. Por quê? Eu preciso fazer isso? Não, posso comer em casa tranquilamente. Alimentação é uma necessidade, porém não necessariamente em restaurante, que normalmente eu gasto bem mais para me alimentar do que eu gastaria em casa, né? Vamos relembrar aquele termo que eu comecei no início do nosso vídeo, que é exatamente a troca intertemporal. Vamos ver o caso aqui do Fernando. O jovem Fernando, na festa de aniversário de um amigo, viu que vários dos seus amigos haviam comprado um novo modelo de smartphone. Conversando com algum deles, descobriu que para ter acesso imediato ao aparelho, tiveram que comprar a prazo, pagando taxas de acréscimo e de juro. Fernando ficou com vontade de ter aquele smartphone novo, mas chegou à conclusão de que uma compra daquelas condições poderia afetar seus planos futuros. O sonho de Fernando era fazer um curso de engenharia civil. Vocês viram que Fernando foi muito consciente, um exemplo muito clássico, né? Do celular, do smartphone, né? Que os amigos estão lá, todo mundo quer ter um similar, né? E às vezes as pessoas entram numa dívida. Só que isso pode comprometer as suas metas futuras, como é o caso do Fernando, que a meta dele é ser engenheiro, então ele precisa fazer a faculdade. E o celular estava dando conta, aquela conta que, igual o meu computador, né? Meu computador está dando conta porque eu quero, mas eu sonho em ter um computador melhor. Mas não é uma necessidade específica. Então ele abriu mão para poder ter um ganho depois. Isso é exatamente a troca intertemporal. Enquanto os seus amigos abriram mão, às vezes, de outras metas no futuro para pagar o juro e as taxas para eles terem aquele desejo do smartphone neste momento. Então já entendemos essa questão. Você pensa no seu futuro, uma questão extremamente importante. Você pensa no seu futuro, você se planeja para o seu futuro. Muitas das pessoas não fazem isso, vivem apenas o hoje. Mas a gente tem que pensar sim como vai ser o futuro e se planejar o dia a dia para a gente poder. Porque as escolhas que a gente faz hoje vai refletir no futuro do que eu pretendo atingir de meta, como era o caso ali do Fernando. Então, quiçá é exatamente uma troca intertemporal, um exemplo bem claro a respeito disso. E é normal a gente ter necessidade, uma necessidade física, até emocional, de desejar algum produto, como o caso ali do smartphone. É comum, só que a gente tem que fazer o quê? Um equilíbrio entre a razão e a emoção. Ver se essa troca intertemporal vai valer a pena para o nosso dia a dia da nossa vida. Então, com isso, a gente pode atingir os nossos sonhos de consumo tranquilamente, gente, sem nenhum problema. Reflita e responda. O que seria um consumo equilibrado entre a razão, agir com consciência, e a emoção, agir por impulso? Pensem lá e respondam para vocês mesmos essa questão. De que maneira você pode equilibrar o seu consumo entre a razão e a emoção? Veja, essas duas perguntas devem caminhar juntos sempre no seu planejamento financeiro e no seu dia a dia, na sua forma de conduzir a sua vida, que é exatamente um equilíbrio entre a razão e a emoção. Vamos ver a história aqui da Mônica. Mônica é uma adolescente que estuda no ensino médio. Tem o desejo de comprar uma guitarra que custa no total R$750.
mas no momento ela possui apenas R$ 220 para realizar a compra. Analisando seu planejamento do seu orçamento, ela verificou que se poupasse certa quantia por mês, conseguiria comprar a guitarra em 5 meses. Então veja, ela está fazendo uma troca intertemporal para atingir o seu objetivo. Mônica ficou com muita vontade de comprar a guitarra, mesmo que para isso tivesse que se endividar. No lugar dela, você satisfaria a sua vontade de comprar a guitarra imediatamente adquirindo uma dívida? Você faria isso? Ou juntaria o dinheiro pelos próximos 5 meses e compraria o instrumento à vista? Qual dos dois você tomaria a decisão? Se decidir pela segunda opção, quanto Mônica teria que economizar por mês para comprar essa guitarra, gente? Ela tem lá 220 guardado, a guitarra custa 750. Quanto ela teria que economizar por mês para conseguir atingir isso nos próximos 5 meses? Um tempinho para vocês calcular e já voltamos a conferir, gente.
Gente, esta questão da Mônica é uma questão bem interessante para você pensar no seu orçamento mensal e também atrelar os seus sonhos de consumo, né? Então a Mônica tinha esse sonho de consumo, podia ter as duas opções, guardar o dinheiro ou comprar antecipadamente. Comprar antecipadamente, né? Comprar agora, não tendo dinheiro total, ia ter juros e às vezes alguma taxa ainda que poderia pagar. Ou guardar o dinheiro e comprar no final do período, quando você tivesse todo o dinheiro. Então, o caso que nós colocamos para vocês é que se pegasse essa segunda opção, quanto que ela teria que guardar todo mês para conseguir atingir o objetivo de comprar exatamente a guitarra. Relembrando, a guitarra custava 750, ela já tinha 220 guardado, ou seja, 750 menos 220, ainda estava faltando para ela atingir o objetivo, R$530. Ela quer fazer isso em 5 meses, então 530 dividido por 5, ela vai ter que guardar todo mês R$106. Depois do 5º mês, ela vai conseguir comprar à vista. Só que nesse período ela poderia ainda fazer o quê? Aplicar esse dinheiro e, consequentemente, ainda em vez de pagar o juro, ela poderia ter uma reserva, ou seja, ainda receber um juro por esses 5 meses que o dinheiro ficaria aplicado e, consequentemente, no final ela teria a guitarra e teria ainda uma sobra financeira desta compra pensada adequadamente. Refletindo e respondendo agora, você viu quanto a Mônica deve guardar por mês para adquirir a guitarra pagando à vista. Mas se ela optasse pela outra situação, que era comprar agora, mesmo não tendo dinheiro, o que ela poderia ter? Ela teria que fazer um empréstimo com alguém, ou pagar o cartão de crédito, ver na loja se poderia parcelar, mas normalmente ela teria que pagar um juro, obviamente, né? E normalmente, às vezes, não é interessante para fazer isso. Para isso, agora eu vou propor uma seguinte situação para vocês. Uma produção de um cartaz, que pode ser também, quem estiver utilizando a tecnologia, um documento ali do Google, e vocês partilharem entre vocês, cada um da sua casa, organizar um cartaz ou um documento ali, apresentando qual que seriam as vantagens e desvantagens da compra de produtos imediatamente e na compra planejada, ou seja, depois de algum tempo, guardando o dia a dia. Então faça essa organização que faz com que você, com seus colegas, vão discutir e vai tornar mais interessante para sempre que você fizer uma compra, você pensar exatamente nessa questão do pensamento da troca interpessoal. Fazendo o nosso fechamento agora. A vantagem de uma compra imediata, adquirir o bem imediatamente. As desvantagens, comprometer parte da renda para quitar o crédito que obteve para completar o valor da compra, possivelmente pagando juro com isso. As vantagens de uma compra planejada, não compromete a renda atual, né? Não paga juro e não corre o risco de um endividamento. Muito interessante. Eu gosto muito dessa razão, mas cada um sempre tem que ver o que melhor se adequa à sua vida. As desvantagens de uma compra parcelada. Você precisa esperar um determinado tempo para conseguir ter aquele produto. No caso da nossa colega aqui, ela precisou 5 meses para ter a guitarra na mão. Mas ela também poderia ir no final ter a vantagem de ter guardado um pouquinho de juro que ela obteve lá. Então, concluindo o nosso vídeo de hoje, nós vimos fazer as suas escolhas mantendo sempre o equilíbrio e a razão. Isso vai ser sempre importante, não existe o certo ou errado, aquilo que for mais interessante para você. Reconheça as suas necessidades e os seus desejos e aplique o conceito da troca intertemporal. Por isso que eu disse, não tem o certo ou errado. Você tem que lembrar dessa troca intertemporal, que a decisão que você toma hoje pode refletir e vai refletir nos próximos meses dentro do seu orçamento. E avalie sempre o que vai ser mais vantajoso para você. Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre necessidade e desejo. Dentro de um orçamento individual ou familiar poderia ter esses desejos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.